pela internet. Hoje, dia 21 de julho, é o 7º domingo de Pentecostes e a intenção da missa é pelos falecidos. A missa está sendo presidida pelo Padre Antônio Lelo. Surpzadzadzadzine zamenerskoj parevos susrahayer ines zigamesar gohormetsi evketsa salvesus ezarabrados jur amena galdera sazmer getsui gohormir Angalder zahachenesmer par resupiem surpas vazasni anarat lohim yatsni vortvoko yeva hachanok amenai serpot skot lurmes dedi evohormia meriaka viaia torres mechesmer Arjanavoriaco, Rutiampo, para Vorelesques, Antvortvoia, Ventsur, Rockvult. Asmer Mistev, Ravidianos, Ravidenitz, Amém. Yevievas hautianos irahachetsuk, ornetsuk sardiarn mera Isusi Christosi, vorarjaniars mes gali de voci para panutian. Yevier que les zercas roquevoras, amenagaldera sas mergetsoe vormian. Ihargiser putian evidevot para panutian, erestagats para garanis yev martgan kava aranis, aratiat vadzangal yev bazarasian surpneshanats, yev surpsehanus, hornahi alergiuhi fiergi, bakane, estupes garashal yev esgatorras garatuletko, Ornenkiev para Vorenkiev kes batut zanenk, Zornutiuna vas para Zantigor eventrok vunt serpo, Aishmev Mishtev Ravidianos Ravidenitz. Amém. vortunen vor, je wordt voi, je wordt voi serpo. Ais mermis, te vravidianes ravidenit. Amen. Miat zin vorti e panat
van maheution. Vorans narer marmanal, isr povoat swadzazen, jevimic gusen. În popohelit martierial, hacet sar Christos at svaц, ma vân păs ma hovetser. Mine ti ser poierur tenen, para voragit sant horet ser pohok vuinget sözmez. Jevjevës haut janë zira hacet suk, îngalget so jevohormia. Ornuțiun jev park hor, jev ortvoj, jev hokvuj serpo. Aici bevimiște vravidianas ravidenit. Amen. Hahavutiun. Amen. Etsun. Vorogarahotiun întâncheline, ievi parca hanasaneli, vorovohormutiun întâncempe, iev cătățiun întâmpav. Tu vezi varat Marta Sirutiancu, naiai Jehovurtescu, le parchiș hanutiun evbadi, aici bevmiște vravidianăs ravideniți. Amen. Iev zorotiun, iev parca ravidian zame. Brosume. Jevjevës ahotjan, ëzdiraha që së Vasën amenajnë sur pe hua par episkoposat, ëzdiraha që së Vasën sërpazan babin merodiarën Francisco Sigenat, je përgutjan hok vonorin, ëzdiraha që së
format, Yev Marta Seres Gvad Skolov, Yev Kesvaya Lepar, Kishranut Yunev Badi, Aishmev Mishtev Ravidianas Ravidenit. Amém. A ti se deve o louvor, ó Deus, em Sião. A ti se cumpre o voto em Jerusalém. A ti que escutas a oração, vem todo mortal por causa do seu pecado. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A vós, vindos do paganismo, eu digo: enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida será uma passagem da morte para a vida. Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada no lugar deles, e assim te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te gabes à custa dos ramos cortados. Se, no entanto, cederes à vanglória, toma consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás: alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa de sua incredulidade, mas tu é pela fé que estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repara na bondade e na severidade de Deus para com os ramos que caíram. Severidade, bondade, contanto que perseveres nesta bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E eles, se deixarem de ser incrédulos, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre, a qual pertencias por natureza, e se contrariamente à natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual pertencem por natureza. Aleluia, aleluia, aleluia. Ari deratsazim hramanesko, zorbar diverser, jev Jehovărtăs church, jehetsineskes, vasanai sorigi partsunestars der. Aleluia, orati. Amen et sum. Iergo hazutiam plevarok. Serpo avedaranis, vorest Mateosi. Senhor Jesus Cristo. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles
e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Hoje é domingo, e o domingo é um dia de graça, de alegria, de confiança plena no Senhor. Tenhamos a consciência de que na eternidade nós viveremos um eterno dia de domingo, um eterno dia de alegria junto do Senhor. E nós queremos saudar no dia de hoje também aqueles que nos assistem, e que nós queremos que esse número cada vez seja maior, para que nossa comunidade armênia, de alguma maneira, se mantenha unida e encontre motivos para estar em comunhão, tanto com os que estão aqui na casa do Senhor, como aqueles que estão em casa, para que a gente possa formar de fato uma verdadeira comunidade unida no Espírito do Senhor. A primeira leitura do dia de hoje, nós vimos que São Paulo está falando da oliveira silvestre e da oliveira cultivada. Vocês viram que ele fica jogando com esses 2 termos. O que ele coloca em comum é a raiz, ou seja, a raiz, a oliveira cultivada é aquela de Israel, que Deus cuidou tanto e foi se revelando pouco a pouco a Israel. Foi cuidando daquele povo, de tal maneira que na plenitude dos tempos ele envia o seu Filho, como o ápice de toda a revelação, de todo o cuidado dele para com o povo. Aquele povo, primeiro destinatário da salvação, foi cortado pela falta de fé, se desligou do tronco, deixou o tronco sem uma parte das ramas, porque não acreditou. Então houve um enxerto da oliveira silvestre, dos gentios, na oliveira boa, no tronco bom. Então, a oliveira silvestre, o ramo enxertado, os gentios passaram a se alimentar da seiva boa e se tornou também oliveira cultivada por enxerto, por adesão. Então, esta é a comparação que o próprio Paulo faz, para dizer, a condição para participar deste tronco é a fé. E é claro, na medida em que nós temos fé e aderimos a Deus, nós usufruímos da herança de Israel, da seiva boa que passa a nutrir aqueles que foram enxertados. Por isso que Paulo fala que os judeus deixaram a fé em Cristo e os gentios foram aqueles que foram enxertados. Nesta comparação, é justo a gente se lembrar do povo armênio como o primeiro ramo a ser oficialmente enxertado na oliveira boa.
e deixam de ser a oliveira silvestre e passam a ser a oliveira cultivada pela fé. O Evangelho nos ajuda a ver o que significa esta oliveira cultivada. Talvez a frase que possa nos ajudar mais neste momento é aquela do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. A gente nunca pode se esquecer dela. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus, ao vir a este mundo, ele inaugura o reino. Nesse reino que nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, para que ele se faça cada vez mais presente, né? Este reino não tem lugar nem para a fome, nem para a miséria, nem para o mal, nem para o demônio, nem para a doença, e pior ainda, nem para a morte. Esse reino é um reino de plenitude, por isso ele cura, por isso ele salva, por isso ele perdoa, por isso ele expulsa o demônio e por isso ele multiplica pães, que é o Evangelho de hoje. Então nós vivemos na condição de vida nova e nós vivemos usufruindo desta oliveira boa. Nesta oliveira boa, a postura coerente, razoável, determinante do cristão é a de plena confiança na vitória de Deus que conseguiu para nós a salvação. E neste reino não tem lugar para nenhuma maldade, somente para o bem. Nesta confiança nós clamamos a Deus: venha o vosso reino. E aí nós vivemos da abundância que Ele nos coloca: a salvação, o perdão dos pecados, a saciedade do pão, que mais? A cura das doenças. Claro que a gente fala isto num plano que começa neste mundo, mas que tem a sua plenitude junto dele. Esse reino já está presente entre nós, não ainda em plenitude, mas ele será pleno na Jerusalém Celeste. E nós já usufruímos deste reino, nós já comemos destes pães multiplicados, nós já usufruímos desta solidariedade que a fé cristã produz entre nós. Por isso que nós vivemos a plenitude, nós já vivemos o reino, já neste mundo, buscando a plenitude dele na Jerusalém Celeste. Hoje nós celebramos os nossos falecidos. Como eles, nós somos peregrinos e eles já fazem parte da igreja gloriosa, mas daqui a pouco estaremos todos juntos. E eu sempre relembro, nós cantamos o Supro Pastas Vades, cantamos agora novamente o Supro, uma melodia grandiosa, né? Vestimos esses paramentos tão brilhantes, a igreja toda em cores. Tudo isso está nos dizendo: olha, esse reino tem a sua plenitude. Nós já vemos algum brilho dele já aqui neste mundo, alguma faísca para dizer: ele vai ser pleno na vida de todos nós, e nós queremos a plenitude dele. Por isso nós dizemos: vem, Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino. E cantamos também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, enquanto nós somos peregrinos, nós precisamos do milagre dos pães, nós precisamos das curas, precisamos de superar a violência, aumentar a solidariedade, aumentar a nossa fé. Tudo isso nós precisamos. E não é à toa que nós recebemos na Eucaristia o pão nosso de cada dia, mas que é o corpo e o sangue do Senhor. E ele disse: aquele que come do meu pão, da minha carne e bebe do meu sangue, permanecerá em mim e eu nele, e ele terá a vida eterna. Este pão, do qual o milagre dos pães é apenas um prenúncio, ele está olhando para a Eucaristia, o milagre dos pães,
para nos dizer: o pão verdadeiro é o próprio Cristo, é Ele que sacia a nossa fome, Ele que é o único necessário para a nossa existência. Nós vamos nos alimentando deste corpo rumo à plenitude do reino. E aí sim nós podemos dizer que já participamos da oliveira cultivada. Nós já nos alimentamos da seiva boa, do tronco, que nos dá a vida plena, que nos dá a salvação. Por isso nós temos que estar alegres. E o cristão não tem direito de ficar triste. Nós devemos nos sentir todos vitoriosos, alegres, não porque a gente comprou um carro a mais, porque ganhou uma casa, fez um negócio bom, está livre de doença. Não, doença, pecado, tristeza, decepção, isso faz parte da nossa vida, mas a gente põe de lado, a gente deixa de lado, e a gente fica com o principal. O principal o que é? Que Deus nos salva, Ele é por nós, nós somos filhos dele, nós participamos da salvação e nós somos vitoriosos, porque Cristo está no meio de nós. Esta convicção nem a morte pode nos tirar, nem o leito de dor, nada nos pode tirar, porque é a convicção de quem crê. E cá entre nós, a única coisa para que serve a nossa fé é a nossa confiança de que Deus está por nós e Ele não nos desampara. Esta é a confiança maior da fé. Não é porque ganhou isso, comprou aquilo, conseguiu cura, conseguiu milagre. Tudo isso é pouca coisa, e tudo isso passa. Agora, esta convicção fundamental de que o Senhor está conosco, nada pode nos tirar desta amizade, desta intimidade, desta confiança na pessoa do Senhor. E é por isso que nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, que é alimento para nós nesta caminhada. É a garantia de que Ele não nos desampara, que Ele não se aparta de nós. Que os nossos internautas, aqueles que nos acompanham, possam de fato, juntamente conosco, vivenciar esta grande fé no nome do Senhor e sentir a alegria, o conforto de estar junto deles. E nesta Eucaristia, continuemos rezando também pelos nossos falecidos. Havadan kimiat sfat
Iskimek para Voretsuk, Voharachacanas Ravidianas, e erguir Bacanelov, Serparo Tutiam, e Avimias Vasutianenhor, e a Vortvo, e a Vortvo Serpó, Ais Meavimish, Dev Ravidianas, Ravidenits. Amém. Oração dos fiéis. Pelos 13 milhões de desempregados em nosso país, para que a economia retorne o seu curso e esses trabalhadores possam receber o salário com dignidade, rezemos. Pela sociedade brasileira, para que, amparada no Evangelho, viva tempos de paz, de prosperidade e de pleno trabalho, cantemos. Pelo descanso eterno de nossos falecidos, para que encontrem no Pai misericordioso o perdão dos pecados e a plenitude de vida, cantemos. Vorbezi, Arjana Vorgitsu Kohutiam, para Voreleske, Zantrore Vansur, Rokvut, Ajmevmish, Teb Ravidianas, Ravidenits. Amen. Karagutium, Amen. Etsum. Christos pergitime, vorivere căzămenaimites avaspanas, amaratsois mezi evena reuhiv bahia, amenaicare, havasariais mezan dishmarider kerbacusco, vorke hoc vovev dishmartutia pgezir girbacanen, vazezia menasur perututiane te vale parques canutiun avbadiv, Ajmevmish tev ravidianas ravidenits. Amen. Orniar dermer Jesus Christos. Amen. Derasvat zornetse zamenesianet.
Jevjeva Savadovev Serpotian Gatsok, Ahota Zarachi Serpo Seranuzas Tudzoaviv, Mi Hărgivev Kainutiam Nekutiam, Horamagutiam Mi Badranokev Hapeutiam, Miermutiam Pev Miter Havadutiam, Ai Purik Varuk Barzmădoc, Mi-a sărdiv Gadeav Havadov Lățeal Sirov, Lieva Reveleava Menain Korzov Parutian, Gatsuka Hota Zarachi Sărpo Sehanuza Studzo, Iev Cățuc Zromutian Șnorăs, Avur Hainutian Nusancam Calestian, Diar Miroie Pârghicin Iisusi Hristosi, Getsuțe vormețe. Snorhok, Jev Marta Sirutia Pediare Mero Jev Pergicin Iisusi Hristosi, Vorunches Hor, Miancama Jev Hokvun Serpo, Aș mi Stef Ravidianas Ravidenitz, Amen. Rahalutiu, Amen etsun. Voce garoa horte la tsoazain horeretus, vartunăsec ahotețec. Serov pesen, Iavant kerov pesen, Miatzai ser pasa sutiam, Orinel nevax Iavhan matsagabes, Kocelov rahagelen nosi, Ievasem.
armini, vorvazan tsere, Iev pasmats pashiri, kavutium yevitohutium echad. Kismane menekiam, aise ariuni norordi, vorhaha kestisere, Iev pasmat zerani, kavutium yevitohutium echad. Eskes matutzanek, es la menaini evirahakes amenetsu. Amenetsum esmertzezelot, antadabardutium, nikavutium, yevitohutium echad.
Ակսարացես, բարերար աստված աղաչեք, Աստվածազնի, Սերպագուսի Մարիամու և Ղովանու մերգեդիչի, Էստեպանոսի նաղավեգավի, և Սերպողորե մերով, Գրիգորի Լուսավորչի և ամենայ Սերպոց, Եղեցի Շադակ, Իսուրպի բադարակ ես աղաչենք, Արաքելոց Սերպոց, Մարգարից վարտաբեդած մագիրոսած և ամենայն հարաբեդած Սերպոց, Արաքելակոց, Եպիսկոպոսած, Սերիսած, Ուղապար, Սարգավակած և ամենայն Սերպոց, Եղիցի Հիշադակ, Իսուր պադարակը զաղաչենք, Օրնյալ, կովյալ և պարավորյալ, Հրաշալի և ածվածազարդ հարության Քրիստոսի երգիր բականենք, Եվ Զարավելը Սերպազան բաբե մերս դեր Ֆրանցիսկոս Կահանայաբեդ և Պատրիարքն մերս դեր Գրիգոր Պետրոս Կաթողիկոս և Զարաչնորդն մեր Բողոս Սերնուխեցես մեզ ընտրագայ ավուրիս ուղի վարտաբեդության Ոտյուն և պարապանություն մադոցանենք ես դերացված մեր Վասն սուրբ և անմախ բադարակիս, որի վերասրպոս եղանուս, զեսամես, իսրպություն գենտանության բարգևեցես, սովավ, շնորյալս եզս հազդադություն, և զստալիս հաղաղություն ամենայն աշխարի, Սրպո եկեղեցու և ամենայն ուհապար եպիսկոպոսած և Զարավել սրպազան բաբին մերոդյարն Ֆրանցիսկոսի Կահանայաբեդին և կերերչանիկ Բադրիարքին մերոդյարն Գրիգորի Պետրոսի Գաթողիկոսի Եվ առաջնորդին մերոդյարն Բողոս եպիսկոպոսին և արտաբեից, որս բադարակս մատուցանեն, և ասն զորոտյան և աղթոտյան, տակավորած Քրիստոնեիս և հիշանացն պարեբաշտից, աղաչեցուք և հնդրեցուք և ասն հոգվոցն հնկուցելոց և Զարավեր վասն հնկուցյալը հապոնաբեդացն մերոց և շինոհած սուրբ եկեղեցուս և որքն թովանյանք զորին են հնկոցյալ Ազադոտյոն եղբարձը մերոցը կերելոց և շնոր առաջի գա ժողովորդյանս հանքիս հավադով
Jev srpotjani Kristos, gadare lotcem, Jehitsi Shadak, Isur Badarakas Matsagatsai, Parparov Panal, Speranesber, Gartaleskes, Yergina Vortihai, Yerkelie Vaser. Jev parka Ravidian Zame, Rarahutium, Ramenetsum. Serpo, Yevhora Menagali, Vayelepar Kishranution Evbadiv, Ashmevmish Tev Ravidianas, Havidenitzamen. Amen.
Ornial Haisun Pastvats Jeshvarit. Ornial Vortitsur Pastvats Jeshvarit. Ornial Hokitsur Pastvats Jeshvarit. Ornutiun Jev Parkhor, Jevor Tvoj, Jepokvun Serpo, Aishmevnish Tevravidianas, Avidenitz, Amen. Badvagam arminoyev garene diare meroyev pergichinisusi Christosi. Jashaget suk serputia pivoritiani herginits. Pashiri mitimerum. Saegian kivus karutium kabutium. Iev torutium erat. Sagmosat sasek diare nasnut zomero. Sagmosat sasek Jegna porta caponis mero amari, vornes digares quero, peaganas. Sarmotzatzek, diarnas tut zomerota biltzainiv hastrutiam, zirkes hokevors. Zisema vaielen sarmoke vornutiung, aleluke virko kevork. Mașdoniaic, înterzerkov sarmot zasatsek, jevzder ergine zornetsek.
havado. Araçmadi keser putyana horte tsaro. Asat sekmeha studzo. Havadangi had surpatsats deshmarit. Havadang hortin surpatsats deshmarit. Havadang hokin surpatsats deshmarit. Hostovanink hev havadang. Zisaie deshmarit marmine varion de ardemero Isusi Christosi. Vor parnas megas ashari. Yexode rejo vurtesco, Iavornia ejarakut UNESCO, Hovia Yev patsaratso ezosa, Aiseme de minche, Avidia. Zug. Jevive Salvador, Angalia Katsadzain Surp, Yergnain Hanma.
hana bagan horeretus, özjarne kohak saruk. Kezder, jeb supernézes húszalcia alszanikész. Jetsu ejo vurtesco, jevornia ejarakutiunesco, zlerume gehetsvoko bahia, sertia ezosa, vork votium sisiro vesvaial tiutium danco. Luesmes paravorias vazain zorutiapko, Yevmi tohures russal kazikes, Ezra hutiunko barkevia menayashari, Yegeretsiats kahanaits, Takavorats kristoneits, Yevzivorial mangants lotsa, Yevamenai joho vertianas. Amenai durk parik, Yevamenai barkev gadarial, Iverus dienetiara nikenias vor, Yes hailuso, Yevikes vayele park, Ishranutiun evbadiv, Aish mervimistev ravidianas, Ravidenitsame. Markareits tu yes Christos as dvats pergitimer. Vor let ses amenai hairagan, de nune nuntunitsko, let soia vesmevis vok vovit kov serpov.
Hokivotsen, Hankut Selotses, Christos Ostvat, Zara Hankist, Yevor Gutiun, Yevmes Mehavorad, Chernorias, Tohutiun, Hansanats. Jevjevas Rautjana Zerahachetsuk, Vasan Hankutsealo Hokvuisahachetsuk, Spurgichun Mer Christos, Ziasan Sardasan Tasetse, Jeves Mesgetu Sechun Rivio Mutianiro, Amenagaldeira Sasmergetsu Vormia. Dervohormia. Christos Vortias do Sono Hagal, Yev Parekut que atacou Arachagan Serov de Roki Hankutsial Zaravi. Fernando Sarkis Equizian, 2º ano de falecimento. Raigazum Cacherian, 5º ano. Marilúcia Maldian, 3º ano de falecimento. Sarkis Aristaquecian, Michel Albert Porsali, Monsenhor Gabriel Chadarevian, Jorge Asdur Rugacian, Ratuna Sermedian Relaquian, Armine Chekenian Curdolian, Andon Minas Maldian, Padre Clemente Maldian, Simon Minas Maldian, Alexandre Sarafian, Anísia Tchaquerian Sermedian, Vansan Sarkis Sermedian, Nazaré Tchaquerian, Beniamin Tchaquerian, Siranuk Chorbadian Tchaquerian, Mariam Dermendian Ustabachian, Minas Iapudian, Oswaldo Prates da Fonseca, Maria Rita Rielli, Antônio Carlos Rielli, Cacilda Gama Cerqueira Job, Ishia Avur Mesdi Kalesdian, Arcaiutian Ko, Ara Arjani, Vohormutian, Kavutian e Evtormutian Merhatz, Tassavorial, Baidzaratso, Antsur Pesco, Hatirohaman Tassur, Zito Yesder, Yevararit Ameletsun, Tadavor Gentaniat, Yev Merelots, Yev Kesvaeleparkis Kanutiu Nevbadiv, Asmermish Tev Rabianas Ravidelits, Amém. Avisos. Apenas um aviso de que nós estamos fazendo uma campanha de atualização dos endereços da comunidade, porque nós temos aí uma coleção de quase 1000 nomes e a gente não sabe há muitos anos que não é feita essa atualização. Então eu pediria às pessoas que, se quisessem, lá no fundo da igreja tem a fichinha, podem atualizar o próprio endereço para ver se estão recebendo corretamente as nossas correspondências. Então, podem deixar o endereço, o nome, que serão enviados e corrigidos aqui dentro. Tá bom? E é um prazer receber a todos aqui na casa. A gente vê quando é missa de falecido que tem algumas caras que eu, particularmente, não as conheço. Então, prazer de ver a todos, a gente poder se cumprimentar e renovar o convite para que venham sempre à nossa comunidade. Tá certo? Surpachiva Zahajstugas der, Zislova Prietzi Merhatz, Yevgetsu Sechron Rivo Mutianiro, Amenagaldeira Sasmergetsu Vormia. Barpanias de Rovurtesco, Christos Astvados, entre Rovaniam Sur, Piev Bad Vagan, Cativ Tikov, Iraha Rutiam, Pergia e Reveli, Yeverhana Nevut Chanavui, Arjanavoriaca, Rutiam, Paravorelesques, Antror e Even Sur Rockvoit, Asmermish, Deve Ravidianas, Ravidelit, Salem. Sut Rockvui, Yertai que Rahutiam, Pervidere Retsi, Ensazeta Venecial. Amém.